geração de pastores, um time aí. E tem sido muito bom, porque alguns têm passado por aqui. Amém. E tem sido muito bom. Amém. E hoje o Anderson vai passar aqui, o pastor Anderson. Eu queria que vocês recebessem a condição de profeta, da condição apostólica. Abra seu coração. Pastor Anderson, por favor. Boa noite, queridos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja uma verdade na sua vida. Amém. Amém? Amém. É uma alegria poder estar aqui, conhecendo os irmãos. Meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais de 3 meninas, a Giovana de 17 anos, Olivia de 15 anos e a Pietra de 6 anos. É isso mesmo. Muita mulher. E somos naturais de São Paulo. E há 20 anos trabalhamos em Curitiba com uma missão chamada Missão Mobilização. Você pode conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, mobilização.com. Nós temos ali uma base de treinamento, também uma igreja local, e tentamos trabalhar com o que nós chamamos de a integralidade do sacerdócio. Entendemos que, como sacerdotes, somos ministros, e como os ministros de Deus, somos gestores missionais. Temos que entender a nossa função missional em todos os aspectos da vida. Então, nós temos ali uma incubadora de negócios, e pensamos negócios, família, empoderamento de adolescentes, tentando trabalhar, preparando a próxima geração. Nós temos um lema que, se você leva a sério a sua missão, você tem que pensar o seu legado e preparar o próximo, né? Então, senão você está brincando de protagonismo numa ideia muito infantil e irresponsável. Se você ama a volta do Senhor, você tem que preparar uma geração para Ele, não é? Então, nós trabalhamos muito essa questão fundamental da família, tanto na área de negócios, economia, educação, e isso tudo como parte do nosso serviço sacerdotal, numa base ali. Nós também temos trabalhado com escolas. Nós temos uma escola online chamada plataformafarol.com.br e temos nos dedicado a isso, tentando desenvolver um protótipo, tentando desenvolver um modelo que, de alguma maneira, possa ser influenciador e que possa se reproduzir em alguns lugares da Europa e outros lugares do mundo. Então, ficamos felizes em poder estar aqui com os irmãos. Estamos num final de semana aí bem intenso, de bastante trabalho, mas muito feliz por poder ver muitos jovens, muitos irmãos voltando-se à palavra. Eu acredito nesse avivamento, que nós chamamos de avivamento de Esdras, né? Quando Esdras abre a Torá e começa a ler as Escrituras, fala que adultos, velhos, jovens e crianças, todos entendiam claramente, choravam publicamente diante da palavra de Deus. E acredito nesse avivamento,
Porque se Samuel 6 fala que o Senhor se assenta sobre os querubins da arca, a arca da aliança representa muito mais do que a presença subjetiva de Deus, mas representa o governo concreto de Deus. E Deus se assenta sobre a arca, e dentro da arca está a sua lei, a sua palavra. Então Ele se assenta sobre a sua verdade. Se estamos buscando um reino e um avivamento testemunhal desse reino, eles têm que estar fundamentados na palavra. Amém, queridos? Então, estamos muito felizes por ver esse movimento de volta às Escrituras, com responsabilidade, com seriedade, e isso para nós é muito mais do que uma agenda, isso para nós representa cumprir a nossa missão. Tudo que Jesus fazia desde o seu nascimento até a sua morte, fala que Ele fazia para que se cumprisse aquilo que havia sido escrito a seu respeito. Então, para nós, o sucesso, ele transcende, ele vai muito além daquilo que podemos conquistar, porque ele está representado naquilo que cumprimos. Então, você pode ter conquistado muita coisa, mas não ter cumprido nada. Não é? Então, o sucesso, ele tem a ver com o que fomos chamados para cumprir. Com 22 anos, nós fomos ordenados ao Ministério Pastoral, o pastor mais jovem da convenção que eu fazia parte. Mas 2 anos depois, eu me envolvi com uma agência missionária. E o Senhor me mostrou uma geração. E depois eu nunca mais fui o mesmo. Então, depois disso, nós dedicamos a nossa vida integralmente, 24 horas por dia, a preparar jovens, a preparar uma geração para cumprir a grande comissão. Então, isso para nós é mais do que uma agenda. É a nossa vida, é a alegria de poder viver dias de cumprimento. E você vê coisas que o Pai falou a respeito da palavra que te move, se cumprindo, né? Porque a palavra é o verbo é a ação. Se você tem uma palavra, é porque tem algo te movendo. Se você não se move, é porque você não tem uma palavra. Então só se move quem tem uma palavra. Não é? Verdade. Quem tem o verbo na sua vida. Adão tinha 7. Cultive, guarde, seja fértil, multiplique, enche a terra, sujeite e domine. Não é? Então Noé tinha o verbo, construa. Abraão tinha um verbo, saia. Qual é o verbo? Qual é a palavra que nos move? Então é muito importante entendermos isso, porque isso vai nos tirar de uma passividade, para que possamos ser de fato mobilizadores nos dias em que nós estamos vivendo. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que, de alguma maneira, ela resume tudo o que nós falamos esse final de semana. E é uma palavra fundamental para aquilo que nós entendemos ser importante para a igreja nesses últimos dias. Romanos, capítulo 12. Vamos começar a partir do versículo 33 do capítulo 11, um pouquinho antes, para nos contextualizarmos aqui com o texto. Estamos juntos? Tem alguém aí? O texto diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Porquanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Porquanto, caros irmãos,
Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto é um texto maravilhoso e muito carregado de princípios e de verdades fundamentais para a nossa vida. Tão importante quanto entender que o Filho de Deus é o princípio a partir do qual todas as coisas passaram a ser criadas, é entender quais são os princípios, verdades fundamentais que fazem as coisas criadas funcionarem. Então, Jeremias fala que existem as leis fixas do universo. Todo o universo é sustentado por leis, por verdades, por princípios. E aqui ele começa nos falando da importância de percebermos uma nova realidade. Nós vamos falar nessa noite sobre a importância de uma nova realidade, que vai nos dar uma nova consciência, para que possamos ter uma nova atitude e para que possamos estabelecer novos modelos como testemunho dessa nova realidade que vemos. Então, a gente percebe que é uma nova realidade, essa nova realidade vai gerar uma nova consciência, essa nova consciência vai gerar uma nova atitude vai gerar um novo modelo, e esse modelo é o testemunho antecipatório dessa realidade. Como se conectar com a realidade vai mudar toda a nossa vida. Porque existe a realidade e a verdade. A verdade é a percepção que você tem da realidade. E a pergunta é: o que é real? Cada um tem a sua verdade a respeito da realidade, a sua percepção da realidade. Só que nós vemos que a verdade, ela não é uma ideia a respeito da realidade, ela é uma pessoa a partir do qual a realidade veio existir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou uma ideia. Estão entendendo? A verdade não é subjetiva, ela não é conceitual, ela não é teórica, ela é personificada, ela é relacional. Deus não é uma coisa que você acredita, ou você sabe ou você não sabe, porque quando a verdade se torna pessoal, ela não pode mais ser abstrata e subjetiva, ela não pode mais ser energia, ela não pode mais ser um poder cósmico, ela é uma pessoa. E o fato de eu não conhecê-la não faz com que ela desintegre. Eu não conhecia esse irmão. Como que é o seu nome? Leonardo. E aí o pastor Cláudio: conhece Leonardo? Não, Leonardo desintegra. Porque o que eu não conheço não existe. Não. A partir do momento que ele é nomeado, que ele tem um nome, que ele existe, ele é eterno. Ele existe independente de eu conhecê-lo ou não. Estão entendendo? Isso é muito importante porque nós estamos sendo bombardeados com a ideia do relativismo. O que é o relativismo? Que eu só acredito naquilo que eu entendi, naquilo que eu alcancei, naquilo que eu sei, naquilo que a minha cultura construiu a partir das histórias que eu ouvi, das vivências que eu tive. Então cada um tem a sua verdade, a sua percepção da realidade. Só que a sua percepção da realidade pode ser ilusória, por não representar a verdade sobre a realidade. Se todas as coisas vierem a existir a partir do Filho, quem é a representação da realidade? Estou entendendo? E aqui ele começa com que a organização textual aqui, na minha Bíblia, chama de um hino de adoração. Por quê? Porque nessa realidade da adoração é a experiência contemplativa da realidade. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele não criou os céus e a terra como nós hoje vivemos os céus e a terra. Porque Deus é uma unidade indivisível, que também é uma diversidade plural, que também é um relacionamento complementar. Porque Ele é um,
mas são três pessoas plenamente Deus que, quando se relacionam, se complementam e testemunham a sua unidade indivisível. E o universo é assim. As famílias são assim. Somos uma só carne, mas somos dois diferentes, que quando se relacionam, se complementam, provam que são um. Deus revela atributos da sua própria divindade por meio das coisas que foram criadas. Isso é incrível, cara. Então o universo, ele tem uma unidade relacional. E quando ele cria em unidade. Há uma diversidade de estruturas, céu, terra, mares. Mas céu e a terra e o mar são preenchidos com vida e se relacionam. À medida que se relacionam, se completam. Porque é a lua que está no céu que diz para as águas até onde elas podem ir com relação à terra. Olha que interessante. Não tem como o céu dizer, eu sou autônomo, independente da terra e das águas. Porque eles se relacionam, eles se complementam e comprovam a sua unidade. Olha que sensacional. Então Deus, quando cria os céus e a terra, Ele cria em unidade, que não era para ser dividida. Um exemplo testemunhal disso, eu falo que quando você quiser saber como era no princípio, você olha como vai ser no fim. Você quer saber como vai ser no fim? Olha como era no princípio. Como vai ser no fim? Independente da sua linha escatológica, a grande verdade é que no final de todas as coisas, os céus e a terra vão ser uma coisa só. Se você acha que a gente vai para o céu, se o céu vai vir para a terra, no fim das contas, vai ser uma coisa só. Não é lindo isso? Se no final de tudo vai ser os céus e a terra uma coisa só, como era no princípio? Porque o final de tudo, a consumação de todas as coisas, nada mais é do que a restauração de todas as coisas. Se é a restauração de todas as coisas, é voltar à ideia original de Deus. Se no final de tudo, vai ser tudo uma coisa só. Quando Ele criou como? Uma coisa só. Então, os céus, há uma realidade de adoração contemplativa, em que o trabalho e a vida cotidiana se chama culto. Uau! E a cultura está baseada na vida cotidiana que se chama culto. A vida diante da face de Deus, tudo para a glória de Deus. O que a gente tem dificuldade para entender por causa da usurpação de tomar para nós como se fosse nosso aquilo que é de Deus, né? A privatização do que é público, do que é o bem comum, do que é o divino, do que é o sagrado. Quando a gente toma para nós o que era de Deus, a gente tem dificuldade, porque a gente tem uma ilusão da posse, a ilusão do domínio, a ilusão do controle. Só que, na realidade, é tudo dele. Olha como a sua verdade equivocada, ela te dá uma percepção errada do que é realmente a realidade das coisas. Então, o que é real? Ele diz, atentai para as coisas que são do alto, porque os céus expressam a realidade. E, na realidade, tudo existe para glorificar a Deus. Quando ele coloca anjos, querubins, serafins nos céus, e essa realidade celestial está o tempo todo, ela existe a partir da contemplação da glória de Deus. A glória de Deus é a força motriz dessa realidade celestial. Tudo funciona a partir do trono. A partir, Apocalipse fala que no céu não existe sol nem lua, porque a própria glória do Senhor ilumina, e o seu Filho é a sua lâmpada. Então a eternidade ela é iluminada pela glória de Deus, então ela funciona. Sabe, as usinas hidrelétricas que têm a energia bruta? É Deus. Se você chegar perto da energia bruta, você morre. Aí tem a usinagem da energia bruta para que possa chegar no seu interruptor e você ligar sem morrer. Se chama Filho de Deus. Estão entendendo? Então há uma glória que ilumina a eternidade, mas através do Filho que é a lâmpada. Lâmpada para os seus pés e a sua palavra. É um livro ou é uma pessoa? É uma ideia ou uma relação? Olha que lindo isso, cara. Então essa é a realidade. Totalmente governada e iluminada
por Deus. Que lindo, né? E quando ele criou os céus e a terra, era para expressar a mesma realidade. Anjos no céu, homens na terra. Em ambos os lugares, Deus é glorificado, porque João 1 fala que nele está a vida e a vida era a luz para os homens. Uau! Ele, no princípio, representava essa presença manifesta de Deus na terra, que era uma realidade unificada. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com o homem depois que ele toma do conhecimento do bem e do mal? Seus olhos se abriram. Pergunta, seus olhos se abriram porque ele começou a ver ou porque ele mudou a sua maneira de ver? Se ele perdeu a vida, automaticamente perdeu o quê? A luz. Então, quando ele sai desse lugar dentro da esfera da vida e da luz, da contemplação da realidade, porque a primeira pergunta que Jesus fez, não foi que Deus fez ali, não é o que você fez, como a gente faz no nosso aconselhamento, não é? Mas é onde você está. Porque às vezes a pessoa sabe o que ela fez, mas não tem consciência do lugar que ela perdeu. Estão entendendo, querido? E tão importante quanto ela confessar o que ela fez, é ver se ela tem disposição a voltar ao lugar que ela perdeu. Quando João fala à igreja de Éfeso em Apocalipse, ele fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste e volta. Olha só, não é só o reconhecimento do que foi feito, mas a consciência do lugar que foi perdido. Na vida conjugal, tem muito cônjuge que perdoa o que o outro fez, mas não deixa ele voltar para o lugar que era dele. É saber o que foi feito, mas não restituir o lugar que foi dado. Cuidado, né? Por isso que Jesus sempre faz a pergunta certa. Uau! Depois ele pergunta o que ele fez, mas primeiro ele tem consciência. Onde você está? Você não está mais no seu lugar. Porque o lugar espiritual em que você está é resultado do que você fez com o que você ouviu. Se você parou de me ouvir, você começou a ouvir outra coisa. Se você começou a ouvir outra voz, você começou a fazer o que não era o que eu estava falando. Logo, o lugar espiritual que você está é resultado do que você fez com o que você ouviu, de quem você ouviu. Tem alguém aí? Voltando ao texto, Deus perguntou, onde você está? E o lugar que ele estava já não era mais o mesmo, porque ele já era um homem separado da vida, logo separado da luz. Quando ele é separado da vida e separado da luz, alguém apertou o interruptor e apagou a luz. Quando apaga a luz, ele já não vê mais a partir da luz, que é a pessoa, o fator original da realidade. Porque agora ele começa a ver a partir dos seus olhos, e ver a partir dos seus olhos é ver a partir do escuro, é não enxergar um palmo à frente do seu nariz. E quando você não enxerga um palmo na frente do seu nariz, no escuro, a única coisa que é real para você é você mesmo. Uau! Por isso que a primeira coisa que ele viu depois que os olhos se abriram é que estava nu. Porque a única coisa que é real para ele é ele mesmo. Seja bem-vindo à pós-modernidade, em que a única coisa que importa é você mesmo. Homem sem luz, que tem uma percepção totalmente errada da realidade. Porque toda a sua visão da realidade está fundamentada naquilo que é finito, e não no que é eterno. A adoração é a maneira de nos fazer contemplar a realidade. Uau! Que lindo, cara. Porque quando ele começa a voltar a esse lugar, olha que lindo isso. Efésios 1:4 fala que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele para estarmos diante dele em amor. Ou seja, o homem foi criado para viver, existir num lugar específico, no mesmo lugar que nos céus os seres celestiais existem. O homem viveu a negação de Deus, a negação do lugar que Deus escolheu para que esse homem vivesse, que era diante dele, por escolher a autonomia.
decidir a partir de si mesmo, pensar a partir do seu próprio pensamento. Estão entendendo? A negação de Deus é a negação do próprio sentido da sua existência. Então Cristo veio para trazer o homem de volta para esse lugar. Alô? Paulo vai nos explicar que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Repita comigo: todo renascido é recriado. E todo recriado é transportado. Porque a obra regeneradora do novo nascimento, que nos dá uma nova vida para viver de uma maneira nova, ela vai startar, ela vai dar início a um processo. E esse processo funciona a partir desse transporte. Ele nos chamou das trevas, sem percepção da realidade, porque eu ando no escuro. O sábio fala que o ímpio, ele tropeça e não consegue enxergar no que tropeça. Romanos 1 explica que o homem, inculcando-se sábio, tornou-se insensato, de coração obscurecido. Não tem luz interior. E aí ele cria a sua ideia, a sua verdade sobre a realidade a partir da percepção da sua individualidade. Uau! A adoração é o que eu chamo de choque de realidade. Sabe quando a sua filha está muito mimada? E aí você fala assim: eu vou levar ela num abrigo de crianças órfãs para ela tomar um choque de realidade? Para ela ver que a vida não é esse mundo que ela imaginou, que vive em torno da sua própria vontade? É mais ou menos isso que a adoração faz com a gente. Quando Paulo se coloca diante dele, e é importante você entender que se nós nos apresentamos diante de Deus, só o podemos fazê-lo pelos méritos de Jesus. Porque o homem perdeu o direito de estar nesse lugar. Porque esse lugar é um lugar para filhos. Por isso que a parábola do filho pródigo é muito importante, porque na parábola do filho pródigo, você vai perceber que esse filho, ele pensa de forma circunstancial, e o pai da parábola pensa de forma existencial. Eu vou para a casa do meu pai porque vai ser melhor do que a situação que eu estou vivendo, circunstância. Quando ele está voltando, ele fala: eu não posso mais pela lei ser chamado de filho, porque eu perdi a herança, mas o meu pai pode me contratar, e a minha situação, a minha circunstância pode melhorar. Mas quando o pai o recebe, o pai não apenas melhora a sua circunstância, mas restitui a sua posição. Isso se chama adoção. Por meio de Cristo, recebemos exousia, o poder e o direito de sermos feitos de novo filhos de Deus. Uau! E o pai procura adoradores. Se é o pai que procura, é porque é uma realidade só para quem recebeu de novo o direito dado por Jesus de estar ali. Logo, qualquer pessoa pode louvá-lo, mas só aqueles que passaram pelo novo e vivo caminho chamado sangue de Jesus pode entrar no Santo dos Santos para adorá-lo. Uau, que lindo! Cristo nos reconecta com a realidade. Efésios fala que o Senhor iluminou os olhos do nosso coração para entendermos qual é de fato a nossa herança. E a nossa herança é Ele. Bem algum possuo, senão a Ti. Tu és a porção da minha herança. Aleluia. Não vivemos mais, como Paulo fala em Romanos 1, adorando e servindo coisas ao invés do Criador de todas as coisas. O que é secundário volta a ser secundário, e o que é primário, fundamental, volta a ser primário, fundamental. Por meio de Cristo, Ele organiza a nossa percepção da realidade. Não é lindo isso, gente? E isso tem a ver com adoração, porque ele vai dizer aqui, no versículo 33, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Insondáveis são as suas decisões, os seus decretos, os seus juízos. Inescrutáveis os seus caminhos, que são mais altos do que o céu. E o que ele está tendo aqui?
uma percepção da realidade. A realidade é muito maior, transcendente, eterna. Uau! Não se trata de um Deus de joelho diante da vontade dos homens, mas homens de joelhos diante do Eterno. É assim no céu, e que seja na terra como no céu. A adoração, ela vai nos gerar a percepção de uma realidade. O que é realmente a realidade. Isso faz sentido para vocês? E quando você está nesse ambiente de adoração, da contemplação da beleza da realidade, daquilo que é eterno, você chega a uma conclusão. Repita comigo: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando você, por meio da adoração, tem um choque de realidade, e você, por meio de Jesus, que é a vida e a luz para todos os homens, e o seu homem interior é iluminado, porque fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória do Evangelho, que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, da face de Deus. Então o Evangelho tem uma glória. O que é glória? Brilho, luz, esplendor. Qual é a glória ou a luz do Evangelho? É Cristo. E quando Cristo vem como vida e luz, Ele nos mostra quem? O Pai. Olha que lindo. Nós vemos a realidade. Então, primeira coisa que é muito importante entender. Como Jesus se manifesta, não apenas como aquele que nos salva dos nossos pecados, porque o seu próprio nome explica a sua missão. Isso é muito comum no judaísmo, né? O nome que carrega a essência do seu caráter, missão e propósito. Então, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Yahushua, Deus é a salvação vem de Deus. Estamos juntos? E o Cristo que vem do Mashiach, do Messias, é o ungido de Deus. O ungido de Deus para quê? Para se assentar sobre o seu trono e ser o rei sobre todos os reis da terra. Então ele vem para salvar, trazer o homem de volta para a realidade. E dentro dessa realidade, ele está debaixo de novo desse senhorio de Cristo. Então, o seu próprio nome fala da salvação e senhorio. Logo, não há salvação fora do seu senhorio, porque só debaixo do seu senhorio tudo está a salvo. E nós muitas vezes queremos passar pela porta de Páscoa, porque a porta de Páscoa parece uma porta de fuga. Não é? Escrito assim, saída, de emergência. Só que para mim aquela porta é uma porta de entrada e não de saída. Porque se Páscoa, se Jesus é uma válvula de escape, se Jesus é uma porta de saída, somos fugitivos. E vivemos a vida toda fugindo do mundo que ainda lá no fundo nos atrai. Mas se Jesus, ao invés de uma porta de saída, é uma porta de entrada, no capítulo 13, no capítulo seguinte, ele diz: agora avisa aos primogênitos que eles são meus. Porque agora eu já não sou mais só o seu Salvador, eu sou o Senhor. Uau! É uma porta de entrada ao senhorio dele. Porque no seu senhorio agora vocês vão entender que eu tirei vocês do Egito para que me celebrem um culto no deserto. Para que vocês entendam que foram criados para ser ministros de Deus e governantes da terra. Sensacional isso. Sacerdotes. Então, Cristo, ele vem para nos dar um choque de realidade. Eu abençoo para que você pare de orar para que Jesus salve as suas coisas. Salva meu trabalho, salva meu casamento, salva meu filho. Porque se o tempo todo você está orando para Ele salvar alguma coisa da sua vida, talvez Ele ainda não governe sobre nada. Porque onde há o senhorio dele, tudo está a salvo.
Por isso que depois de Páscoa, em Pentecoste, ele dá mandamentos, para que a partir desses princípios o liberto aprenda a viver livre, a salvo. Por isso, quando nós vamos falar sobre casamento, eu já começo convidando os irmãos a não me chamarem mais, né? Porque eu falo assim, não vim aqui para responder à sua demanda, ao seu desespero, à sua busca pelo Senhor Salvador da sua crise. Porque não existe 10 passos para o casamento feliz, mas existem 10 mandamentos para que a sua vida, a sua descendência estejam a salvo até 1000 gerações. Nós queremos que Ele seja o Salvador da crise, mas não queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida. E como que Ele vai ser Salvador se Ele não é Senhor? Estou entendendo o choque de percepção errada da realidade. E aí a adoração, ela vai te mostrar a realidade, cara. A adoração é quando Deus se mostra, e quando Ele se mostra, Ele nos mostra, e quando Ele nos mostra, nós vemos o quanto falta dEle em nós. E aí nós vamos sendo transformados, como Paulo fala, de glória em glória, de glória em glória, até que sejamos como a sua imagem. Um processo santificador, até que sejamos totalmente glorificados e sejamos como Ele. Olha como existe um processo que nos mantém focados na vida e na pessoa de Jesus. Então, essa percepção da realidade é importante e ela vai gerar em nós uma nova consciência. Que nova consciência é essa? É o que nós chamamos de consciência sacerdotal. Quando ele diz... Tem alguém aí ainda? Eu esqueci de perguntar até que hora que vai. Isso é um perigo. Romanos 12:1, ele vai dizer: caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo. É interessante a gente perceber aqui que Paulo, não sei se você percebe isso, eu tenho convidado muito os nossos filhos a lerem a Bíblia como se estivesse mergulhando numa história, num cinema, ou lendo um poema maravilhoso. Você degustar cada palavra, tentar procurar entender cada descrição do texto. A gente precisa ter uma experiência com a beleza da palavra. E aí, não sei se você percebe aqui, mas Paulo parece que ele está nessa posição contemplativa. E a impressão que eu tenho é que, de repente, ele se vira e fala assim: então, rogo-vos, peço, pelas misericórdias de Deus. Sabe quando alguém pede algo pelo amor de Deus? Quando alguém pede algo pelo amor de Deus, geralmente é algo muito sério. Não é? É algo muito importante, é algo que implica a própria vida. E eu quero me valer aqui dessas palavras de Paulo, dizendo: eu peço, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que entendamos o que significa nos apresentar diante dEle. Tenhamos consciência de que, na realidade, somos sacerdotes. E essa consciência, essa nova consciência, que só é possível por quem tem acesso à realidade, a partir da vida e da luz que ilumina todos os homens, que nos dá direito, que nos posiciona, isso vai trazer a consciência sacerdotal. Porque ele está falando aqui: rogo-vos que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quem eram os únicos que podiam apresentar sacrifício no Antigo Testamento? Sacerdote. Então ele está nos chamando do quê? Sacerdotes. Tenham consciência de quem vocês são. Repita comigo: quando não sei quem sou, me adapto onde estou. E infelizmente muitos pais estão aconselhando seus filhos a se adaptarem. Não, mas isso não dá dinheiro. Você tem que fazer isso aqui. Esse discurso é o discurso faraônico. Não é o discurso de Moisés.
Porque para o faraó, devoção é perda de tempo. Ah, vocês querem cultuar a Deus, então está sobrando tempo, mais trabalho. Estão entendendo? Muito cuidado, porque isso se chama secularismo. Quando eu penso o destino e a vida do meu filho separado da devoção, separado da fé, separado da vida diante da glória de Deus na vida pública. Muito cuidado. Quando você pensa a vocação e o futuro dos seus filhos a partir do mercado, e não a partir do destino de palavras. Eu oro para que Deus cale Zacarias nesse lugar, para que se houver um João Batista aqui, ele possa ser o que ele tem que ser. Você bate palma até o João Batista ser seu filho, né? Que aí você vai me xingar. Eu falo isso porque, depois de quase 15 anos de ministério, apenas em 2014, eu comecei meu ministério em 99. O meu pai, depois de uma ministração, veio andando por um corredor. E ele disse assim, me perdoa por ter demorado tanto tempo para entender. Estão entendendo? Depois de 14 anos, meu pai, um pastor nazareno, andou pelo corredor, depois de uma ministração, e diz, me perdoa por ter demorado tanto tempo para entender. Minha mãe olhava para mim e falava assim, filho, eu sei que você ora, uma hora Deus vai falar com você. Porque a imagem dela, que ela projetou para mim, era de outro tipo de pastor, não um missionário. Estão entendendo? Então, não sei porque eu entrei nisso, mas enfim. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que tenhamos consciência do que significa ser sacerdotal. A primeira característica de alguém que tem consciência sacerdotal é que ele se oferece como um sacrifício vivo. É muito interessante, porque o que significa um sacrifício vivo? Hoje tem muita gente que acha que o grande desafio da fé cristã é você ir para uma outra nação para que você possa morrer por Jesus. Mas nós acreditamos que o grande desafio da era pós-cristã é você conseguir dedicar uma vida toda integral para Jesus numa sociedade hostil aos valores da fé cristã. Isso é um sacrifício vivo. Não é quando eu morro, mas quando eu aprendo a viver para Ele. Porque Levítico 16 tem o que os mandamentos chamam de o bode expiatório. Já leram isso já? É muito interessante, porque aí eles sacrificavam um animal e eles pegavam o animal, eles sorteavam o animal que ia morrer, um morria, e eles pegavam o sangue desse animal, derramavam sobre a cabeça desse bode expiatório, e aí eles confessavam os pecados do povo sobre a cabeça desse bode expiatório e mandavam ao deserto. Algumas versões falam que eles enviavam ao deserto para Azazel. Olha que mistério. Alguns falam que enviava ao deserto para a morte. E ninguém poderia matar esse bode, porque senão era amaldiçoado. Então eles enviavam o bode vivo para o deserto, e a partir do morto, eles entregavam um incenso para o eterno. O que isso significa? Isso nos faz entender o que é o sacrifício vivo. Porque Cristo foi o sacrifício à morte. Porque o que é a morte? A morte é a exigência da vida. E por que ela exige a vida? Porque a recompensa e o pagamento do pecado é a morte. Estamos juntos? O homem perdeu a vida que Deus deu a ele, porque o homem não tem uma vida própria. Quando ele perde a vida que Deus deu a ele, porque se Deus toma para si o seu fôlego, toda a humanidade expira e vira pó. Jó fala isso, não é? Então a vida do homem é de quem? A terra e tudo que nela existe pertence a quem? O homem tem uma vida? Não, a vida é de Deus.
Quando o homem perde a vida que é de Deus, ele tem que pagar a dívida da vida que ele perdeu, mas ele não tem uma vida para dar. Seja bem-vindo ao inferno. O que é o inferno? É o homem ter que pagar eternamente por uma coisa que ele não tem como pagar. Então ele vai ficar debaixo dessa prisão eterna, porque não tem como pagar o que ele perdeu. Cristo foi aquele que deu a sua própria vida em resgate de muitos. Por quê? Porque ele é o único que tem o poder de dar a sua vida e tomar de volta. Por quê? Porque ele dá a vida, tornando-se maldito. Toda a condenação que estava sobre nós foi sobre ele. E ele paga a dívida do pecado. Aí a morte, quando vem para estar diante dele, não tem como segurá-lo. Porque ele paga a dívida do pecado, mas ele mesmo não tem pecado. Então a morte não pode segurá-lo. Ele vence a morte. Quando ele vence a morte, ele fala, como que chama esse lugar aqui mesmo? Ah, inferno. Então me dá a chave desse lugar também. Porque se ele vence a morte, e a morte está no inferno, o inferno não prevalece, porque a morte não tem poder sobre ele, ele também vence o inferno. E aí ele ressuscita, tendo autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E quando ele nos ressuscita, ele nos traz para viver junto com ele a vida dele, porque agora a vida que vivemos na carne, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Uau, cara. Isso significa que precisamos ter consciência que a vida que vivemos é a vida dele. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque como filho pródigo que somos, perdemos a nossa herança. E como o filho mais velho que ele não é, ele dividiu da dele conosco. Somos participantes da vida de Deus, juntamente com Cristo. Uau! Qual é o problema? Nós continuamos acreditando que temos uma vida. Um sacerdote, ele tem consciência de que não tem nada, mas é administrador, gestor de tudo, para a glória de Deus. Isso é um sacrifício vivo. É a dedicação da vida, em que tudo o que eu faço, faço para a glória de Deus. Seja em palavra, seja em ação. Tudo para que Deus seja reconhecido, para que Deus seja glorificado. É a dedicação total da vida. Quando você não souber o que fazer, ao invés de fazer um plano, levante um altar. Esse é o conselho. Quando Noé saiu da arca, antes de construir um plano de uma cidade, ele levantou um altar e Deus... comunhão. Estou entendendo? Abraão, antes de construir uma cidade, levantou altares sobre um território que viria a ser 1000 anos depois estabelecido um reino. Olha que lindo isso, né? Nós temos muitos planos para a nossa vida, mas muito pouco do que fazemos nasce do altar. Essa é a diferença entre Caim e a geração de Sete. Porque Caim constrói uma cidade para responder os seus medos e as suas inseguranças. Ele era um condenado à morte. Pior do que não ter sido morto por Deus é viver debaixo da marca da morte na sua vida. Esse é o ser humano. E ele se esconde na cidade baseado no medo. Hebreus 2 fala que Cristo veio para destruir aquele que tem o poder da morte, que por causa do medo da morte faz com que os homens sejam escravos por toda a sua vida. Uau! E aí o que acontece? Pessoas que vivem debaixo desse medo colocam Deus de joelho. E esse Deus de joelho é o Deus criado, é o Deus imaginado, é a idolatria. Por quê? Porque você sempre ora para que Deus abençoe o que você está fazendo. Abençoe o meu plano. Abençoe a minha ideia.
abençoe o meu projeto, abençoe o meu negócio, abençoe o que eu estou vendo que é o melhor para mim. Quando você vai para a linhagem de Sete, que nasce Enos, Noé, Abraão, esses homens não colocam Deus de joelhos dizendo, abençoa meu projeto. Eles se colocam diante de Deus de joelhos e perguntam, qual é o projeto? Estão entendendo a diferença? Eu não peço para que Deus abençoe o que eu quero fazer. Eu pergunto no altar da devoção, o que você está fazendo? Porque Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Todo mundo quer fazer o que Jesus fazia, mas ninguém quer parar para pensar sobre que princípios ele andava para poder fazer o que ele fazia. Não é mesmo? Então, o sacrifício vivo é a dedicação total da vida. Diga para a pessoa que está do teu lado, game over. Você perdeu. Porque aquele que tentar ganhar, perde. Mas aquele que perder, por amor a mim, ganha a vida eterna, que é a realidade. Que lindo isso, não é, gente? E o sacrifício vivo, ele vai desenvolver o sacrifício santo. Repita comigo, dele. Sacrifício vivo. Quando você pensa no sacrifício vivo, você pensa, minha vida é dele. Vivo para ele. O sacrifício santo é quando você vive por ele. É quando o nome de Deus é santificado na sua vida. Por quê? Porque se a minha vida é dele, tudo que acontece na minha vida só acontece por causa de quem? Por causa dele. Se eu sou dele e tudo que acontece na minha vida é por ele, quem é reconhecido na minha vida? Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja reconhecido, seja visto. Isso é lindo, porque isso vai nos tirar de algo que está acabando com a espiritualidade da igreja moderna, de esgotamento espiritual. O que é o esgotamento espiritual? É o cansaço por você mover muitas coisas a partir do seu próprio esforço. Ao invés de você mover coisas pelo seu próprio esforço, que gera desgaste, você precisa apenas ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E entrar no que nós chamamos de fluxo da vida. Ele diz para pessoas, para a mulher samaritana, se você crê, do seu interior vai fluir. Ou seja, a vida que nasce no trono de Deus, passa pelo Cordeiro, entra em você e de você flui. Não sou eu mais que movo as coisas, mas é Deus que move as coisas através de mim. Eu entro num descanso. Isso é incrível, é o que nós chamamos de fluxo da vida. E você pergunta, e aí, como que isso está acontecendo? É Deus, velho. É Deus. É quando você para de brincar na beira das águas e mergulha ao ponto dela levar você. É quando a gente salta sem plano B. Que Deus nos ajude. O profeta Isaías fala algo tão lindo, ele fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não cansam, e voam como se fossem águias. Uau! O que significa isso? Quem tem filho pequeno sabe o que significa isso. Eu abro a porta do carro e a Pietra sai. Eu falo, você sabe para onde que eu vou? Ela para assim, não. Você sabe qual a direção que eu vou? Ela fala, não. Então por que você já foi? Nós somos assim. Estamos indo. Aí Deus para. Vou esperar ele cansar. Estão entendendo? Porque a gente move as coisas como se soubesse o que está fazendo, velho.
Mas os caminhos que para nós parecem direitos, o fim é morte. Morte da espiritualidade. Morte psíquica. Morte das relações. Morte. Morte é separação. Separação é morte. Os que esperam no Senhor é aqueles que, antes de mover algo, esperam para ver para onde Ele está indo. E quando ela vai comigo, ela não precisa fazer esforço para mover as coisas, porque eu movo quando ela está comigo. Eu pego ela na mão e eu movo a situação. E o que esperam no Senhor não são aqueles que não fazem nada, mas são aqueles que são movidos por Ele. E eles correm muito, mas não se cansam, porque na verdade quem está movendo tudo é quem? Se é dele, tudo é feito por quem? Por Ele. Ele não cansa e Ele consegue ir além das suas possibilidades. Quando a Pietra está comigo, ela consegue fazer coisas que uma criança sozinha não consegue fazer. Nós não somos águias, mas quando Ele move, nós podemos voar. Porque essa é a realidade. Não é lindo? E tudo isso revela quem? Em tudo que você move, em todo o tempo da sua vida, ou se vê em você, ou vê em Deus. Não tem outra opção. As pessoas olharão para as suas obras e glorificarão ao Pai que estás nos céus, ou as pessoas olharão para as suas obras e vão dizer: parabéns, você é bom. Quero ver quanto tempo você aguenta. Porque não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só, quer dizer que o bom da vida é ter com quem compartilhá-lo. É estar dividindo, compartilhando, estar junto. Estamos juntos? Isso faz sentido? Então, sacrifício vivo, quando é dele. Santo, quando tudo é feito por Ele. Estávamos falando hoje de manhã sobre quando que o nome de Deus é santificado na vida da igreja, né? E um dos exemplos que a gente citou é de Moisés, quando em Números, ele, ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha. E ele falou de forma impensada, de forma imprudente. Salmo 106, 32 vai explicar que ele falou sem pensar. Ao invés dele dizer, Deus vai dar água, ele disse, será que nós tiraremos água? Ou seja, ele foi movido pela ira, pela indignação com o povo. Ao invés de ele falar, ele feriu. Então ele perdeu o time. Ele perdeu a percepção da realidade. Naquele momento, Deus chama ele para cima do monte e diz assim, visto que você não santificou o meu nome, você não entrará na terra. Por que ele não santificou o nome de Deus ali? Porque no fundo, mesmo que o método tenha funcionado, porque quando você pega algo que Deus falou no passado e transforma aquilo num método no presente, vai funcionar. Mas Deus não é um Deus que fala sempre a mesma coisa, como Ele falou na geração passada. Porque na geração que atravessou o Mar Vermelho, Ele falou bate. Mas para a geração que ia passar o Jordão, que é o mesmo do Messias, Ele diz fala. Estão entendendo? Porque há uma progressão revelacional na história. E Deus vai ampliando a sua fala. E Ele ficou parado num tempo. E pegou o que Deus falou no passado e transformou num método. Repita comigo, métodos funcionam. Obedecer? Nem sempre. O que nos move? Resultado ou obediência? Estão entendendo? Porque às vezes o método que funciona é mais interessante do que ouvir o que Deus falou para fazer. Porque ouvir o que Deus falou para fazer pode não funcionar tão bem quanto o método que funciona para todo mundo. E quando o povo vê a água saindo, o povo acha que foi Deus. Mas não foi Deus, foi Moisés. E ele diz, você não santificou o meu nome, porque não fui eu que fiz. Você diz, nós tiraremos água da pedra. E nós que somos pastores devemos tomar muito cuidado,
Porque fazemos muitas coisas e as pessoas olham para nós e às vezes acham que foi Deus, e nós lá no fundo sabemos, essa fui eu. Porque eu sei fazer. Eu fui treinado para isso. E por que é fácil? Porque a igreja, muitas vezes, não tem discernimento de quando o Espírito de Deus está e quando ele não está. E eu posso fazer um culto com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo e ninguém perceber. Minha pergunta é, se o Espírito Santo sair daqui, o culto acaba ou continua? E se ele sai e continua, que nome está sendo santificado? Quem está fazendo? Estão entendendo a questão do ambiente do temor, do Deus que santifica, e quando aquele que está sendo santificado santifica a Deus no ambiente que é construído? O sacerdócio, ele vive no ambiente do sagrado. Tudo é sagrado. E quando eu tenho essa atitude de reverência com o sagrado, em tudo o que eu faço, é Deus fazendo. É para a glória de Deus. Não tem como ser sacerdotal e materialista, porque o sacerdote não tinha bem algum. Isso ofende, porque nós somos construídos dentro da cultura da propriedade privada. De que eu preciso ter, porque o ter me traz segurança, porque o ter fala de quem sou e agrega valor ao quem sou. É ou não é, gente? Então fala das relações utilitárias, isso é muito preocupante para a consciência sacerdotal. Então, o vivo, o santo e o agradável, dele, por ele e para ele. Quando tudo é dele, e quando ele move todas as coisas em mim, todas as coisas são agradáveis a quem? A ele. E é o Espírito Santo que vai nos dar condições de nos ensinar a vivermos de forma agradável a ele. Você crê nisso? Quando temos essa consciência sacerdotal, isso vai gerar em nós uma nova atitude. Que atitude? Culto racional. O que é o culto racional? O culto racional não é o culto liturgicamente, intelectualmente compreensível e organizado. Latreia logikos, culto racional significa serviço com entendimento. Isso quer dizer que quando eu tenho a consciência de que sou sacerdote, tudo que eu vou fazer com entendimento espiritual. Uau! Eu não vou mais dar uma aula numa sala de aula para os alunos sem entendimento de que sou um sacerdote, e sacerdotes levantam altares. Sacerdotes não ganham dinheiro apenas por terem estudado e terem conhecimento. Sacerdotes vão na esfera do conhecimento e fazem a oração de João em Apocalipse, diz: todo conhecimento, riqueza, sabedoria pertence ao Senhor. Quando eu sujeito todo conhecimento a Ele, Ele me dá autoridade sobre a esfera do conhecimento. O sacerdote, ele vai para a sociedade com uma outra atitude. Eu não vou para a sociedade ganhar dinheiro, eu vou para a sociedade para manifestar o governo de Deus. Como? Se eu entro numa sala de aula, eu digo: lembra? Seja fértil, enchei a terra. Seja fértil, multiplique, enchei a terra, sujeite e domine. Ou seja, não adianta você encher, ocupar o espaço. Quando você ocupa o espaço, tem que fazer o que ali? Sujeitar. Sujeitar é o altar. Eu dedico tudo a Ele, sacrifício vivo. Quando eu dedico tudo a Ele, sacrifício vivo, Ele vem. E Ele me move na esfera do conhecimento, da cultura, da economia, da tecnologia, da saúde. E quando Ele me move nessa área, porque eu sujeitei tudo a Ele, Ele me dá governabilidade. Ele me dá autoridade sobre aquele lugar. Uau! Nada mais me domina, porque eu aprendi a sujeitar tudo a Ele e Ele me dá autoridade sobre tudo. Olha como gera uma nova atitude sacerdotal. Eu tenho falado muito que tem muito jovem
Muito cara de pau. Porque há um tempo atrás chegou um para mim assim, e falou assim, pastor, não quero mais tocar na igreja, não quero mais essa coisa da vida evangélica, porque eu quero ir para as áreas de influência. Eu quero ir para a cultura, eu quero tocar os músicos, eu quero... Ele falou assim, é mesmo, velho? Sabe o que estava acontecendo? O miserável estava desviado e não teve coragem de falar que não queria mais a igreja, não queria mais o ministério, não queria mais Jesus. Aí ele pegou uma linguagem que parece missional, contemporânea, espiritual. Ele falou assim, não, eu vou porque minha missão é o mundo. Conclusão, ele pegou todo um projeto que a gente tinha de música, montou um estúdio para ele e está ganhando dinheiro. Ele não era sacerdote. Quem não é sacerdote não sabe como operar na sociedade. Porque enquanto você não tem consciência de que você é um sacerdote, a sua maneira de operar vai ser convencional, vai ser pagã, vai ser comum. Estou fazendo para ganhar dinheiro e pagar minhas contas, velho. Você não está preocupado em que Deus seja glorificado na ciência, na educação, e que haja um testemunho. Por isso que a gente se conforma. Porque a inconformidade é produto de uma atitude diferenciada. Estão entendendo? A adoração me dá um choque de realidade. Ponto 1. O choque de realidade me gera uma consciência. Opa, eu sou sacerdote. A consciência me dá uma nova atitude. Eu não vou fazer mais da mesma maneira que todo mundo faz. Quando eu não faço como todo mundo está fazendo, eu começo a experimentar o que é ser uma influência. Porque ninguém que é medíocre influencia alguém. Estão entendendo? O que é o medíocre? Está sempre na média. Tirou 7, tá bom, velho, passei. Aí se o cara tira 7 na escola, tira 7 na faculdade, tira 7 na avaliação do feedback na empresa, ele tira 7 na esposa no relatório dela, no encontro de casais, ele tira 7 em tudo. Tá médio. Aí você chama ele de medíocre e se ofende. Mas o que ele é? Aí ele vem me falar da igreja nas áreas de influência. Desculpa, mas você precisa acordar. O que é ser uma influência? É quando alguém está do seu lado fazendo a mesma coisa que você faz, mas a forma como você faz, o resultado do que você faz, a expressão do que você faz é tão poderoso, é tão diferente que ele repensa tudo o que está fazendo para observar como você faz. Isso é influenciar alguém. É quando alguém repensa o que está fazendo por causa da forma como você faz. Como você consegue? Vem ver. Eu tenho uma outra consciência que me faz ter uma outra atitude. A forma de fazer é diferente por causa da consciência que eu tenho e por causa da realidade que eu conheço. Uau. E aí eu não me conformo com o mundo. Não se conformar com o mundo não é você ser contra o mundo e ficar escrevendo nas redes sociais que você é contra tudo, batendo em tudo, julgando todos. Cristo não veio para julgar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está tentando fazer uma coisa que Jesus não veio fazer, velho. Você é melhor que ele? Isso é moralismo religioso. Isso é hipocrisia farisaica. Sabe o que é não se conformar? É dizer assim, meu irmão, eu não consigo me encaixar na forma como você faz. Não porque sou contra você, mas porque tem uma forma. Estão entendendo? Eu não me encaixo. Eu te amo. Mas não me encaixo. Não se conformar é não conseguir entrar na forma. É isso. Estão entendendo? Mas por que eu não me encaixo na forma? Porque uma nova atitude, estou terminando, uma nova atitude vai gerar novos modelos. Tem gente que é contra tudo, mas não tem forma nenhuma. Estão entendendo? Tem ministério que chama inconformados. Oh, aleluia! Ele é contra todo tipo de forma. Mas eu pergunto, cara, você tem uma forma? Por que você é contra? Se você mesmo não tem uma forma, não tem um protótipo, não tem um modelo para dizer para o mundo, vem cá e vê como se pensa a família,
Vem cá e vê como se educa filhos. Vem cá e vê como fazemos cultura, como a nossa arte tem estética, tem beleza. Estão entendendo? É retórico, é teórico, não tem credibilidade, porque é destituído de prática. Estão entendendo? Um choque de realidade, adoração. Me dá uma nova consciência sacerdotal, que vai me fazer ter uma atitude diferente, uma maneira de fazer diferente. E eu não vou me encaixar mais, porque eu tenho um modelo, um protótipo. A igreja tem que começar a desenvolver protótipos. Eu não acredito que nós vamos acabar com a pobreza, que vamos acabar com a injustiça, mas vamos ter protótipos. O que são protótipos? Modelos. Constituídos a partir do quê? Da renovação do entendimento, que a palavra ali é percepção, a mesma palavra usada para cosmovisão. A minha percepção de mundo é diferente, porque a minha realidade é diferente. E eu construo um modelo a partir da percepção da realidade. E a realidade é eterna. E aí segura essa, para fechar. Ele diz, quando isso acontece, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem comeu macarrão aqui hoje? Ninguém comeu macarronada aqui hoje? Tem uma irmã ali. Bolonhesa? Ao sugo? Boa. Lá no sul é muito bom, né? Pasta com galeto, né? Aí você está na hora do almoço. A sua mãe te chama. Fala assim, filho, experimenta o molho. Você vai tomar o molho todo? O que você vai fazer? Experimentar. O que Paulo está falando, velho? Ele está falando que quando temos essa choque de realidade na adoração, a nossa consciência muda, a nossa atitude muda, não nos encaixamos mais, porque estamos construindo protótipos, modelos que são produto de um experimentar a realidade que está vindo. Nós não vamos mudar o mundo, mas o mundo vai ver protótipos que são testemunhos antecipatórios do reino vindouro. E vão dizer, uau, o que é isso? É o que será para sempre. É assim que reino de Deus pensa educação, família, saúde, negócios. Estão entendendo? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a vivermos esse novo que não é aleatório, não é confuso, não é como andar tateando no escuro. Porque nós temos no nosso meio aquele que é a vida e a luz. Que Deus nos abençoe essa igreja. Me sinto extremamente honrado, pastor, pelo convite. Eu pastorei uma igreja local e tenho muito zelo pelo púlpito, pelo altar, né? Eu sei o quanto é difícil depois consertar alguma coisa, né? Então, eu sempre sou muito agradecido. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, né?